Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao meu blog, blog do Léo Reis, aqui na CNN Brasil. Hoje eu estou com a companhia da Amanda Bosa, ela que é comunicadora visionária que une a espiritualidade, ciência e lei da atração de uma forma prática, inteligente e sem ser superficial. No Instagram, tornou-se referência por ensinar manifestação consciente como um método. Veterinária em formação e pesquisadora do comportamento humano, criadora do método Lava. Amanda ajuda pessoas a desenvolver hábitos mentais, elevar sua vibração emocional e alinhar pensamentos, sentimentos e ações ao propósito maior. Amanda, seja bem-vinda à primeira temporada de entrevistas no meu blog na CNN. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade, Léo. Estou muito feliz de estar fazendo parte dessa entrevista. Espero que seja uma entrevista boa e que inspire outras pessoas. Com certeza, você é inspiradora e por isso que a gente resolveu te convidar. A minha primeira pergunta, eu estava vendo, né, na sua apresentação, que você é estudante, né, está se formando agora em veterinária, e para o comportamento Uhum. humano, como que foi fazer esse paralelo? Na verdade, a medicina veterinária sempre foi a minha grande paixão. E desde a minha adolescência eu queria ir para essa área, mas eu ficava muito em dúvida também entre veterinária e psicologia. Mas o meu coração gritou mais para a veterinária mesmo naquele momento. Porém, agora a veterinária acabou ficando um pouquinho de lado, porque eu encontrei verdadeiramente um propósito em ajudar as pessoas a manifestarem aquilo que elas merecem na vida delas. Eu comecei com estudos de lei da atração há 4 anos atrás, que eu realmente me apaixonei por essa área. Eu tenho mentores como Bob Proctor, que eu comecei a estudar a fundo eles e ler bastante livros sobre isso. E eu comecei a aplicar na minha vida a lei da atração com exercícios, com bastante estudos, né, sobre isso. E eu comecei a atrair conscientemente as coisas na minha vida. E quando eu sentava com as minhas amigas para conversar sobre lei da atração, sobre manifestação, era sempre um assunto que as pessoas adoravam escutar e que elas começavam a aplicar na vida delas também e começavam a ver resultados. E aí eu comecei a falar no meu Instagram particular, fechado, né, sem intuito nenhum, sobre a lei da atração e o que eu fazia na minha vida que dava certo. E as pessoas começaram a se interessar muito sobre isso. Aí eu falei, por que não criar um Instagram só para falar sobre isso, para ajudar verdadeiramente as pessoas? E aí eu criei o Amada Manifestação, que foi um nome que surgiu do nada, porque o meu nome é Amanda e significa digna de ser amada. Aí eu juntei e coloquei Amada Manifestação. Foi desse jeito que surgiu o nome lá. E comecei a postar o que eu fazia na minha vida, o que eu sabia, o que eu tinha estudado. E eu comecei a ter muitas respostas, sabe, das pessoas. E foi muito gratificante para mim quando eu comecei a ver que eu poderia fazer alguma diferença na vida dessas pessoas. E eu vi um propósito muito grande na minha vida, nisso, assim. Então, quando eu falo em manifestação, quando eu observo, né, pessoas que trabalham com isso, né, e falam sobre isso, geralmente vem aquela coisa assim, faz uma lista das coisas que você quer, né, e fica lá, fica repetindo, eu já tenho, eu já tô dentro desse carro, eu já tô dentro dessa casa, né, e eu vejo que essa Uhum. parte linguística, né, ela é muito importante na manifestação. Eu queria que você falasse, abordasse um pouquinho a questão linguística, não somente se colocar vivendo aquilo que você quer manifestar, mas o poder que a palavra tem na manifestação. A palavra, eu sempre falo que ela tem um poder muito grande na nossa vida e na vida dos outros, né? Tudo aquilo que a gente fala, a gente pensa e sente e acaba se materializando na nossa vida, né? É incrível que a gente tem vários. Não sei se você já viu que fizeram da água um japonês, agora eu perdi o Sim, nome dele, sim, sim. mas O o som, poder que a né? palavra tem. Isso, o som da palavra, né? E eu Aham. tenho no meu Instagram também, que eu fiz com o arroz. Eu peguei 2 potes de arroz cozidos e coloquei um pote escrito ódio e no outro escrito amor.
E durante 7 dias, eu comecei a falar palavras de afirmação num pote positivo e palavras de ódio no pote negativo. E foi impressionante, porque o pote negativo, 7 dias depois, o arroz ficou preto. E Caramba. o pote do que eu falava palavras de afirmação, ele continuou intacto e branco, assim. E nesse exercício eu vi o poder da nossa palavra. Então, quando a gente se olha no espelho e fala, eu sou capaz, isso dá um comando direto para o nosso subconsciente, que é lá que ficam as nossas crenças que nos limitam a todo momento. E a gente fala de repetição, por quê? Porque a gente consegue mudar o nosso subconsciente através de repetição. Esse é um dos exercícios, né? Então, quanto mais você se olhar na frente do espelho e falar, eu sou capaz, eu mereço toda abundância, eu sou próspero, às vezes as pessoas acham bobagem isso, né? Mas não é. A gente muda o nosso subconsciente com repetição e falando isso, afirmando coisas boas para nós. Então, por isso que todos os dias no meu Instagram eu coloco afirmações que eu faço e falo para o pessoal, né, que me segue fazer também, porque eu acho muito importante. Isso tem um poder muito grande de mudar o nosso subconsciente, a nossa vibração e o que a gente atrai. Então, a nossa palavra, já diz a Bíblia, né? A nossa palavra tem muito poder e dá para provar em N coisas que isso é comprovado, né? Muito legal você tocar nessa parte da repetição, porque eu uso isso, né, nas aulas, né, nos meus cursos de inglês, a necessidade da repetição, né, a programação neurolinguística, né, para treinar o cérebro, que na hora que aquilo for necessário, tá ali na ponta da língua, né? E realmente existe sim um tabu, as pessoas não gostam de ficar repetindo. Ah, eu vou ficar repetindo igual um papagaio. Ah, eu quero aprender a falar, eu quero aprender a me comunicar, eu não quero ficar repetindo. Mas a necessidade, né, da repetição é para isso, né, Amanda? Para gravar, para deixar o cérebro ali preparado para que na hora que precisar ele esteja ali. E com isso, eu puxo uma pergunta: como que a mentalidade, Amanda, e a autoimagem, né, influenciam no processo de aprender uma segunda língua, né? Especialmente para aquelas pessoas que falam assim: ah, eu não sou bom em idiomas, eu nunca vou aprender essa língua. Eu queria que você falasse para esse público agora. Então, eu sou um desses públicos, tá? Sendo bem sincera aqui, mas eu ando fazendo uma reprogramação mental, tá? Porque vem lá da minha infância, algo que é uma bagagem minha, de uma autoimagem que colocaram em mim. Então, eu lembro na minha infância, quando eu tentava falar o inglês, a minha mãe dava risada da minha cara. Aí ela zombava. E aquilo ficou guardado como uma minha cara, que eu ia ser zombada. Isso deixou uma autoimagem minha que eu não era capaz de aprender o inglês. E muitas pessoas têm essa trava também. Então a gente precisa reprogramar a nossa mente. Eu sempre faço é, essa comparação. Quando a gente é criança, que a gente aprende o português, como que a gente aprendeu o português? Com repetição dos nossos pais, ouvindo os nossos pais falar, né? Tipo, caixa, caixa, repetição, repetição o tempo inteiro. Então, como que a gente vai aprender o inglês? Com muita repetição, igual a gente aprendeu o português lá na nossa infância. Então, essa autoimagem é tudo. Então, a gente precisa, a mentalidade, né? É tudo na nossa vida. Eu sempre falo que as escolas deveriam ter uma matéria que fale só sobre a mentalidade, porque eu tenho certeza que as pessoas iam conviver na sociedade, nas suas vidas muito melhor, né? Então eu acho que tudo começa ali na mentalidade, reprogramar essa nossa autoimagem desajustada, né? De bagagens que vem lá da nossa infância, que às vezes um amigo colocou, nossos pais, né, colocaram que a gente não é capaz, mas a gente precisa sair do vitimismo e reprogramar isso e saber que a gente é capaz de aprender o inglês. É isso mesmo. Você tem, né, no método Lava, né? Você fala sobre isso, né? Sobre a reconstrução de identidade, né? E quando que você consegue identificar na pessoa que ela tá pronta para mudar? Ela tem que ir lá mesmo, lá embaixo no chão mesmo,
ou não, o processo, a pessoa ela já pode identificar que ela precisa dessa mudança em algum momento na vida dela, seja no aprendizado, né, na educação, seja na vida profissional, ou até mesmo, né, na vida amorosa, né, em relacionamentos que é bem complicado, né, relacionar hoje em dia, né? Como que o método Lava ajuda essas pessoas, né, a reconstruírem essa identidade, Amanda? Eu sempre falo que quem vai comprar o método Lava, ele já está muito consciente que ele precisa de uma mudança de fato na vida. É aquela pessoa que está com raiva de viver aquela vida na miséria ou no relacionamento que não consegue ser feliz. Ela já é muito consciente. Agora, eu conheço muitas amigas, muitas pessoas que elas ainda preferem viver na ignorância, no vitimismo e na zona de conforto, o que é muito confortável. Mas para você evoluir, para você ir para a próxima etapa, você precisa sair da zona de conforto. Então você precisa curar aquela ferida. E para curar aquela ferida, você precisa acessar ela. Porque senão você sempre algo vai te puxar para baixo, as suas crenças vão fazer você voltar naquele ciclo vicioso de relacionamentos que não vão para frente, o financeiro que não vai para frente. Então, no método Lava, a pessoa já está mais consciente que precisa mudar e quer mudar. Ela quer sair da zona de conforto e lá ela consegue identificar quais são as crenças, as três predominantes dela hoje, né? Por exemplo, a crença de não merecimento ou a crença de autossabotagem, né? A gente tem 13 cinzas que eu chamo lá. E você descobre de onde elas vieram, depois qual é a raiz dessa crença. Então a gente pode ou de vir lá da infância, tá? Que é 98% da infância, basicamente assim, ou de repetição de amigos que a gente convive durante o nosso dia a dia ali, ou de algum trauma que aconteceu na vida dessa pessoa e que ela tá travada até hoje por conta desse trauma que aconteceu, a morte de alguém, ou enfim, né? Depois disso, a gente vai para a ressignificação. Aí, com muitos exercícios de perdão, de gratidão que tem lá no curso, para a gente conseguir ser mais consciente do nosso problema e transformar, ressignificar tudo aquilo e parar de se perguntar o porquê isso aconteceu comigo, sair do vitimismo e se perguntar o que eu posso fazer daqui em diante com isso que eu tenho, para conseguir realmente mudar de vida. Perfeito. Uma outra pergunta que eu achei interessante, que você falou também de espiritualidade, né? Então, aí você tá juntando aqui duas coisas Uhum. geralmente elas estão contra, né? Uma com a outra, que é a espiritualidade, ciência e a lei da atração, né? Como que você equilibrou isso para realmente aplicar na sua metodologia? Eu acho que tá tudo junto, sabe? A ciência, a espiritualidade e a lei da atração, porque para mim a Bíblia ela se baseia em lei da atração, basicamente. Ele fala em vários versículos ali, peça que você será atendido. Ele fala do poder das palavras, sabe? Sabe? A Bíblia fala sobre o nosso poder e ela fala uma coisa que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos todo o poder na nossa mão junto com o co-criador que é Deus. Então a gente pode co-criar junto com ele a nossa vida. Então a única pessoa que nos limita somos nós mesmos. Então eu acredito que a espiritualidade está ligado com a lei da atração por conta disso, sabe? Tudo se fala assim, né? E aí a ciência prova também o poder da palavra, prova pra gente o poder do pensamento, do sentimento, é, de você, das suas emoções, né? A gente estuda na psicologia as emoções que elas controlam a nossa vida, qual a intensidade que você coloca naquela emoção, né, que você está sentindo, para você de fato vibrar corretamente, né, que isso a ciência também fala para gente, e você de fato atrair tudo aquilo que você deseja. E a espiritualidade no meio disso tudo, ela é muito importante, né? Ela é uma base que a gente precisa carregar junto com nós e saber que nós cocriamos juntos com Deus, né? E a Bíblia, para mim, assim, eu não tenho religião, né?
mas eu acredito em Deus. E para mim, Deus e o universo é a coisa maior que tem, a luz maior que a gente tem. Então eu sempre falo com Deus. Como se eu fosse co-criar. Eu sempre sou muito grata, sabe? Eu nunca fico assim implorando ou chorando ou me colocando como vítima. Eu sempre agradeço muito a Deus e peço com muita fé, porque todos os livros da Lei da Atração, eles falam uma coisa: tenha fé inabalável. Então, tenha fé em Deus que Ele vai te dar. Porque se você pedir alguma coisa e vibrar na ansiedade ou na escassez, provavelmente aquilo não vai chegar. Então você tem que vibrar na certeza e na fé de que aquilo vai se realizar na tua vida. Qualquer livro da lei da atração que tu lê, ele vai te falar: tenha fé inabalável. É um princípio da lei da atração. Quando a gente ouve, né, escassez, a primeira coisa que vem à cabeça é dinheiro, né? Falta de alguma coisa, né? Mas primeiro vem dinheiro, que é o que mais aflige as pessoas, né? A pessoa quando não tem dinheiro, ela acaba não tendo energia para estudar, ela acaba tendo problemas em casa, sendo com pai, com mãe, né? Então o dinheiro, ele meio que governa, né, um pouco a nossa sociedade. É, o que que você tem assim de prática, soltando aqui um pouquinho aí da sua metodologia, para que as pessoas não cometam certos erros, para que evitem a escassez? O que que você pode dizer assim de frases ou alguma prática aí que a gente pode colocar em dia? Existem vários exercícios, mas tem alguns que eu gosto muito que eu vou passar aqui para vocês. Eu sempre falo que dinheiro é uma energia. Se, por exemplo, eu não tenho, mas você tem, o que que nos diferencia? Por que o dinheiro está na tua mão e na minha não? É a mentalidade, porque Uhum. nós somos seres humanos iguais. O que separa a gente é a minha mentalidade, a minha vibração da sua, e que você conseguiu fazer o dinheiro chegar na sua mão e eu não. Então, o que que a gente tem que mudar? A nossa mentalidade. E eu gosto de fazer exercícios com papel e caneta mesmo, Hum. tá? E eu coloco, por exemplo, eu sempre coloco como se tivesse acontecido já no presente. Então, eu começo a minha frase com: eu sou muito feliz e grata por ter, tipo, R$ 5.000 na minha conta. Ou por ter um salário de R$ 50.000 todos os meses. Eu coloco essas afirmações e eu sempre faço manhã, tarde e noite, tá? Eu escrevo todas as vezes o que eu quero. E é interessante que quanto mais você escreve e sente, mais fácil você vai criar, materializar essa realidade na sua vida. Então, o segredo está em sentir. Aí muitas pessoas vão falar: caramba, mas eu não tenho uma vida que não é muito legal, eu não tenho dinheiro para nada, eu tenho dívidas. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você continuar focando na sua vítima, na sua dívida e no seu vitimismo, você não vai sair do lugar. Então, ou você faz uma escolha de que eu vou mudar, pega aquela tua raiva mesmo, daquela tua escassez e faz alguma coisa para mudar, ou você vai continuar se vitimizando e dando culpa no governo, nos pais, no teu signo e em qualquer coisa que você colocar culpa, né? Que a gente sempre gosta de terceirizar os problemas, mas eu sempre gosto de falar que você, gostando ou não, foi você que manifestou o lugar que você está hoje. Você está vivendo a vida que você merece, que você fez até então para estar vivendo, sabe? Você gostando ou não. Então você tá partindo do ponto que a gente cria a nossa realidade, né? Sim. Então, por exemplo, você citou aqui alguns exemplos do que a gente deve fazer, né, para, enfim, eliminar a escassez. Agora, o que a gente não deve fazer? O que eu não devo falar? Existe alguma coisa que eu devo, poxa, evita, Léo, falar isso aqui, você tá nervoso, você tá tenso. O que a gente deve evitar de falar para não atrair coisas piores, né? Eu sempre falo que, assim, as emoções, às vezes, por exemplo, se eu fui traída, se eu fui roubada, a gente vai ter uma emoção ali que não é tão boa. Mas tentar cuidar com a intensidade que a gente coloca nessa emoção e tentar ver o lado positivo, porque tudo tem um lado positivo.
Às vezes você foi traída, poxa, mas qual o lado positivo disso? Talvez Deus, o universo, está me livrando de uma pessoa que não era para mim, que ela não me valorizava. Ou às vezes eu fui assaltada, já aconteceu comigo, de me assaltarem o relógio. E eu consegui ver o lado positivo, que eu não fui morta, eu tô viva ainda. O cara não atirou em mim, sabe? Ou quando você se acidenta e você sai com lesões, poucas lesões, agradeça por isso, sabe? Que a gente vive sempre no piloto automático de não prestar atenção nos nossos pensamentos. Porque o nosso cérebro, ele é um órgão como qualquer outro, então ele vai pensar muita coisa durante o dia. Só que a gente precisa organizar esses pensamentos, prestar atenção toda hora em como a gente está agindo para a gente estar no piloto automático da nossa vida. Então, o que não fazer? Não deixar as emoções tomarem conta numa intensidade muito grande. Jamais falar para você, eu não sou capaz, eu não consigo, eu tô com medo, aquilo não vai dar certo. Nunca, em hipótese alguma, falar isso. E sempre, por mais que você esteja num patamar que você não gostaria, mesmo assim, seja grato, porque alguma coisa você tem para agradecer. Ou a sua saúde, ou a sua família, alguma coisa você sempre tem para agradecer. E só sobe de patamar quem agradece. Então, reclamar da vida. Reclamar de tudo, para mim, é uma das piores coisas, sabe? Baixa muito energia. E falar coisas ruins de você, assim, eu não posso, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Isso eu eliminei da minha vida de fato, assim. Amanda, e dessas pessoas, né, que estão no nosso convívio, sejam colegas de trabalho, sejam amigos, enfim, que são negativas, né, que estão sempre ali se vitimizando, com palavras, com adjetivos negativos, né, que estão ali no nosso convívio. Como lidar com essa pessoa sem a gente ter que falar, poxa, para de falar coisas negativas? Como é que você lida com a sua família? Como é que você lida com seus amigos? Se tem alguma pessoa ali pouco negativa que você já tem que dar uma lição nela, como é que você lida com isso? Essa parte é muito difícil, porque às vezes é alguém que é negativo da tua família que tu precisa conviver. Se é alguém de fora, algum amigo, alguma pessoa assim, eu sempre falo que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. E isso é comprovado cientificamente também pelos neurônios espelhos e tudo mais. Então, por isso que a gente sempre tem que estar com amigos que são maiores que a gente no que a gente quer ser, né? Tanto, então, eu vou ter amigos com um relacionamento que me inspire ou um financeiro que me inspire, né? Para a gente se manter inspirado a todo momento. É, Se for amigo que fala negativo, que está sempre no vitimismo, eu tento ajudar, tá? Até certo ponto. E se eu vejo que aquela pessoa não quer se ajudar, eu me afasto, porque realmente eu não quero conviver com essa energia para mim. Agora. A família é uma pessoa que eu não posso tirar da minha vida. Eu moro junto, ela é muito negativa. Tenta ir para algum lado de tentar ajudar essa pessoa, mostrando algumas coisas, né? Ou uma terapia que eu sempre falo que é muito bom, que muda vidas, né? Mas assim, tentar se manter neutro naquilo e entender que aquela pessoa, ela tá no máximo de consciência dela. Que ela não pode fazer mais que aquilo naquele momento, sabe? E se blindar mesmo energeticamente, sabe? Então, eu faço exercícios como eu imagino uma roda, quando eu estou num lugar, num ambiente muito ruim, de pessoas negativas, eu imagino ao redor de mim um círculo dourado, e aí eu fico mentalizando aquilo e visualizo aquilo como se a energia da pessoa viesse nesse círculo dourado e voltasse, não conseguisse me atingir, sabe? Então eu sempre gosto de fazer muita visualização, meditação e orar. Eu sempre rezo assim o Salmo 91, que eu amo, que eu acho que tem um poder muito grande, ou creio em Deus Pai, para nada daquela energia combater ou ficar em mim, sabe? Acho que ajudar e tentar se manter neutro, não deixar aquela energia negativa nos abalar, sabe? O que é muito difícil, né? Mas com repetição a gente consegue. Eu estava assistindo uma entrevista e foi mencionado, né, que até filmes de terror, né, filmes que te levam para uma, que te dão uma sensação de medo,
né? Seja ele de espiritual, né? Seja ele de violência. Você também traz isso para sua prática? Você acredita também que filmes, que séries que são espirituais, que tratam essa questão espiritual, que tratam uma questão de violência, isso pode de alguma maneira afetar o nosso campo, né? Digamos assim, o nosso campo energético, já que tudo é energia, né, Amanda? Eu queria também que você falasse um pouquinho Sim. sobre tudo que a gente vive é energia. Sempre falo para a gente tentar filtrar o máximo possível do que a gente se alimenta no dia a dia. Eu amo, por exemplo, muito a musicoterapia. Eu acho que assim, a música, dependendo da música que você coloca, ela aumenta a minha vibração. Eu amo música. Então, quando eu vou trabalhar para algum lugar, eu sempre coloco uma música divertida no alto volume para eu aumentar a minha vibração e me sentir poderosa. Às vezes músicas que falam sobre isso mesmo, sabe? Porque isso traz um poder muito grande, né? Então, assim, por exemplo, a minha família, ela tinha muita. É uma cultura da minha família, tá? Chegava em casa, tomava o chimarrão e assistia a Band Notícia lá, que é só do jornal que mostra violência. Sim. Então, assim, a gente coloca isso. Só que não é para você ser um alienado, mas você escutar durante 2 horas só tragédia, só coisa ruim, sabe? Tanto em todas as coisas que você pode colocar, que só vai mostrar violência e coisa ruim, aquilo ali vai te atingir. Aquilo ali vai ser ruim para você, sabe? Você assistir um filme de terror, sentir medo, sentir pavor, esse sentimento, o sentimento traz a vibração vai trazer a frequência que vai atrair as coisas na sua vida. Então, eu sempre falo para a gente filtrar, não ser um alienado, olhar os jornais, olhar até certo ponto, né, o que passam para a gente não ser alienado, mas cuidar com isso, de que toda hora ficar vendo morte, atropelamento e coisas ruins, aquilo vai nos prejudicar. Tanto quanto a música também, sabe? É uma coisa que eu levo muito. A música ruim que falam, até louvores, tá? Que tem baixa vibração, que falam muito de vitimismo, eu já não gosto de escutar. Eu gosto de escutar aqueles louvores, então, que sejam mais animados, sabe? Essa questão de notícias, né? Parece que a notícia ruim vende, né? A notícia boa ninguém quer saber quem tá se dando bem. Existe alguma É, mais ou explicação menos aí isso. na psicologia por que que nós gostamos de ver o alagamento no sul ao invés de assistir a nossa campeã olímpica? Existe alguma coisa aí? Assim, não sei o estudo baseado nisso, mas eu sei que o nosso subconsciente ele está acostumado a ver aquilo que a gente sempre viu na nossa infância. Então, pode ser que você viu desde a sua infância aquilo e você acha que é uma coisa normal, como eu achava que era uma coisa normal escutar tanta violência, porque eu nasci Hum. escutando isso o tempo inteiro. Então, você acha que é normal, e eu acho que te traz uma coisa de uma dopamina muito rápida ali de ver a tragédia na vida das outras pessoas. E é aquilo que você falou, às vezes notícia boa não engaja, né? O que vende é notícia ruim. Isso é muito triste, mas é o que vende. Depois que eu entrei em contato com você, eu percebi que eu comecei a receber mais vídeos de que fala disso, né? Que fala de energia. E eu comecei a observar que atletas fazem muito isso antes de performar, né? Eu vi uma atleta falando, não, eu sou a melhor, eu vou conseguir, eu vou pular. E eu falei, olha só, ela tá fazendo exatamente o que a Amanda fala que tem que fazer. Então Aham. já tá propagando bastante isso, né, Amanda? Antigamente era muito banalizado essa coisa de pensar positivo, lei da atração, coach, não sei o quê. O que eu acho isso muito que tá muita ignorância falar isso, sabe? Mas ainda as pessoas vivem um pouco nisso. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão vendo que é verdade mesmo, que as pessoas que fazem isso têm um resultado, e resultado mostra tudo, né? Então, quando você mostra um resultado, as pessoas realmente enxergam que aquilo tá dando certo na tua vida, então pode dar na minha também, né? E os atletas, eles usam direto, eu sou capaz, eu vou conseguir, eu mereço, eu vou lá e eu vou fazer. Nossa, tem muitos atletas que. Conor McGregor, Sim. tem uma.
uma ginasta também que usa muito, e eu adoro ver na Netflix, né, de documentários da vida dessas Sim. pessoas. E a grande maioria é impressionante como eles usam a lei da atração, como eles usam o poder da mente, da palavra, sabe? Então, a grande maioria desses atletas que têm alta performance, eles usam a palavra como um meio de para vencer, né? Amanda, muito obrigado, viu, por ter participado aqui desse bate-papo. Foi muito, muito enriquecedor. Tenho certeza que meu público curtiu. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para o meu público. E onde que a gente pode te achar aí nas redes sociais? Podem me achar no Amada Manifestação, não é Amanda, é Amada Manifestação. Tá lá no Instagram, tá no TikTok também, mas o TikTok é Amanda Bosa, tá? Eu tenho que trocar ainda lá, mas o Instagram é Amada Manifestação. Lá no meu vai ter o link do meu método Lava. E o recado que eu quero deixar para vocês é que vocês merecem viver o que Deus quer para sua vida. E Deus quer que você viva na prosperidade, na abundância, num relacionamento saudável. Ele quer isso para sua vida. E a única pessoa que nos limita somos nós mesmos que gostamos de viver nessa zona de conforto que não nos leva para frente. Então, quero dizer que você é capaz de mudar a sua vida e que a escolha está nas suas mãos e a decisão por você de sair da zona de conforto, que não é fácil, está nas tuas mãos, mas seja capaz, resiliente, é, repetição, que é muito importante que a gente falou aqui, e agarre as oportunidades que apareçam na sua vida, né? Muito obrigado, Amanda Bosa. Bom, gente, a gente fica aqui essa semana. Semana que vem tem mais aqui um bate-papo aqui na nossa season, né? Essa temporada de entrevistas que eu vou trazer muitas pessoas interessantes aqui para falar aí da vida, né? Como elas estão levando a vida. E hoje a Amanda deu uma aula aqui pra gente de lei de atração, de manifestação. Eu tenho certeza que lá no canal dela vocês vão conseguir ver mais diariamente. Obrigado, Amanda. Obrigada, Léo, muito obrigada.